Deixa eu ver quem está aqui. Deise, Maria Teixeira, Isabel, Patrícia Faria. Vocês estão me ouvindo agora? Acho que está rolando, né? Bom, vamos lá. Eu vou ficar de olho aqui no chat, qualquer coisa, vocês vão tentando me falar, eu vou tentando seguir aqui para ver se vocês estão me ouvindo, tá? Beleza. Tudo bem. Então, a ideia é estudar um pouquinho aqui com vocês sobre as 7 leis espirituais do sucesso, que eu extraía esse conteúdo do livro, né, do Deepak Chopra, que sou super fã do cara. E ele traz nesse livro, um livro, né, que aparentemente é tão pequenininho assim, você consegue ler esse livro em algumas horas, mas ele é bastante profundo, né? Ele traz um conteúdo muito profundo que a gente pode praticar realmente e conquistar uma transformação muito grande na nossa vida, né? Então, eu estou dividindo aqui para a gente estudar em cada uma das aulas uma das leis, tá? Então, vou falar um pouquinho do que seriam essas 7 leis espirituais que ele traz do sucesso. E vamos falar um pouquinho hoje da primeira lei, tá bom? Muito bem. Bom, então, ele diz assim, né, que essas 7 leis, elas são princípios, né, que estão em tudo o que existe na Terra, tá? Então, tudo à nossa volta, tudo que foi criado, baseia-se nesses princípios. E com o conhecimento, né? Então, se você tem conhecimento desses princípios, se você pratica isso na sua vida, a gente conquista uma harmonia, né? A gente está em harmonia com a natureza. E aí a gente consegue criar na nossa vida sem ansiedade, com alegria e com amor. Então, você pode começar se perguntando agora o que você quer criar na sua vida. E talvez você queira criar várias coisas na sua vida, né? Talvez tenham coisas que você queira criar na sua vida profissional, talvez tenham coisas que você queira criar na sua vida de relação, amizades, relacionamento afetivo, na sua vida financeira. Então, você pode começar a pensar sobre o que você quer criar na sua vida e refletir que toda criação que você realiza, ela pode ser sem ansiedade e de maneira alegre e amorosa. Ele traz também, né, a questão do sucesso é a jornada e não o destino. Então, às vezes a gente fica lá querendo chegar em algum lugar como se o mais importante fosse lá no final, conquistar o resultado que a gente deseja, né? Mas na verdade o sucesso é esse caminho entre você sair de onde você está hoje e você chegar nesse lugar que você quer chegar, realizar esse algo que você quer realizar. Então, o sucesso não é a conquista, né? O sucesso é essa jornada que você vai trilhar até chegar onde você deseja, né? E aí ele traz também que o sucesso inclui saúde, energia, entusiasmo pela vida, relacionamentos compensadores, liberdade criativa, estabilidade física, emocional, abundância material, bem-estar e paz de espírito. Cara, para você pensar em tudo isso aqui, né? E aí, se você tiver aí agora, né? Espero que você esteja aí com um papel, uma caneta na mão. Então já começa aí, quando você vier para as aulas, sempre esteja aí com papel e caneta. Então já anota aí, né? Anota esses itens agora aí, né? Saúde, para você refletir depois. Energia, então como é que tá a tua saúde, né? De que maneira que você tá satisfeito ou insatisfeito com a tua saúde? E o seu nível de energia, como é que é o seu nível de energia ao longo do dia? Você tem momentos que você tem mais energia do que outros?
Como é que está o seu entusiasmo pela vida? Como é que estão os seus relacionamentos? Você tem relacionamentos compensadores? E a sua liberdade criativa, né? Então, a gente tem o poder da criação. Você se sente livre para você criar na tua vida, por exemplo? Com relação à estabilidade física, né? Estabilidade emocional, abundância material e o seu bem-estar e paz de espírito. Então, lista tudo isso aí e depois dá uma nota para isso, né? De como que está hoje isso na sua vida. O que será que está legal? O que será que precisa melhorar? Para você ter um panorama de como é que está o sucesso hoje na tua vida, né? E aí, ao longo das nossas aulas aqui, você pode, à medida que você vai praticando aquilo que a gente vai falar aqui, você vai comparando como é que você começou, né, as aulas, como é que estava, né, o seu sucesso na vida e como é que ele vai ficar se você colocar em prática tudo que a gente vai falar ao longo das aulas, tá bom? Então, o verdadeiro sucesso é percebermos a divindade em toda parte, no olhar de uma criança, na beleza de uma flor, no voo de um pássaro. Então, né, ele traz isso, que o divino está em toda parte, né? E é parecido também com o que o Dr. Bach nos traz, né? Que é o mestre dos florais de Bach, da questão de a gente ter essa centelha divina dentro de nós, que cada um tem essa centelha e que esse divino está em toda parte. Será que quando a gente olha para aquilo que está à nossa volta, a gente está conseguindo ver essa divindade? Ou a gente está cego para isso? Como é que a gente está vendo o entorno à nossa volta? Tudo bem até aqui, gente? Qualquer coisa vocês vão falando aqui no chat que eu vou tentar acompanhar aqui também, tá? Bom, e aí a gente começa entrando na primeira lei. Então, ele traz 7 leis e hoje a gente vai falar da primeira, que é a lei da potencialidade pura, tá? Ele traz esse nome. E ele diz assim que potencialidade pura é a mesma coisa que consciência pura. E isso me atraiu muito, porque, como eu falo para vocês, que a minha missão é trabalhar a ampliação da consciência, né? Eu realmente acredito que quanto mais consciência a gente tem, mais a gente consegue melhorar a nossa vida como um todo, né? Nessa questão do sucesso que ele traz em tantos pontos, né? E aí ele traz essa frase que faz muito sentido para mim. Vê se essa frase faz sentido para você também. É no conhecer-se que reside a capacidade de realização de todos os sonhos. E, gente, quando eu li isso aqui nesse livro, eu falei, cara, é isso, né? Então, e quando eu olho para a minha vida para trás, eu vejo, né, que à medida que eu vou me conhecendo, a minha vida melhora, né? As coisas ficam mais fáceis, as conquistas vão chegando da maneira, né, que eu criei, primeiramente na mente. Então, à medida que a gente se conhece, a gente vai conseguindo conquistar mais o que a gente quer. Então, o autoconhecimento, ele é imprescindível para a gente conseguir realizar coisas na nossa vida, né? E quando a gente não consegue realizar alguma coisa na nossa vida, a gente precisa parar para olhar, né? O que será que tem aqui que eu não estou conseguindo resolver, né? Lidar, qual que é o não, a voz do não que está aqui dentro de mim, o que está lá no meu inconsciente que está me impedindo de dar esse passo, de conquistar isso na minha vida. Então, se a gente for ali olhando, observando, tentando compreender, a gente vai começando a se conhecer. E é claro que isso não acontece de uma hora para outra. Isso é um processo. E que a gente vai precisar sim investir energia, querer fazer isso acontecer. E esse livro, né, trazendo aí essas 7 leis, isso ajuda muito a gente a dar esse passo, né, de conseguir
se conectar com a nossa essência e a gente conseguir olhar para aquilo que a gente precisa também e se aproximar dessa realização, né? E criar realmente aquilo que a gente deseja na nossa vida, tá? Bom, e aí ele traz também a questão da autorreferência e da objeto-referência. E autorreferência é mais ou menos assim: a gente se refere, né, se baseia naquilo que a gente está se referindo no nosso espírito, né? Então, assim, aquilo que eu estou fazendo, que eu estou realizando na minha vida, está baseado naquilo que está lá no meu espírito. E é assim, a gente tem um espírito, que é quem a gente é de verdade, né? Que, enfim, aqui ele está chamando de espírito, o Dr. Bach chamou de alma, né? Que é a mesma coisa que o eu real. Então, é quem a gente é de verdade, em essência, que está lá conectado com o eu superior, com a parte divina em nós. Então, a gente tem a todo momento essa possibilidade, né, de se conectar com aquilo que é essencial ali dentro da gente, né, com o nosso espírito. E o nosso espírito sabe tudo, né, ele tem todas as respostas, ele tem o caminho, né, ele sabe a verdade. E o que acontece é que às vezes, né, ou na maioria das vezes, a gente está lá mais conectado com o objeto referência. O que é o objeto referência? O objeto referência, ele está lá ligado ao ego, né? Então, muitas vezes, né, se deixando influenciar pelo que acontece fora de nós. Então, o ego, ele se deixa influenciar pelas situações, pelas coisas, pelas pessoas. E aí a gente fica buscando, né, a aprovação das pessoas, né? A gente quer ser aprovado no que a gente faz, no que a gente pensa, da maneira que a gente se comporta. E tudo isso está baseado no medo, né? E aí a gente tende a querer controlar tudo à nossa volta, porque a gente tem medo, né? A gente tem medo de não ser aceito, de não ser amado, né? Então a gente fica baseado nesse que ele chama de objeto referência, que é o nosso ego, tá? E aí o nosso poder real está ligado ao espírito. E lá não há medo, não há necessidade de controle, nem necessidade de aprovação, né? Então, olha só que coisa louca. A gente tem tudo disponível dentro de nós, mas a gente se afasta disso, né? E aí, isso me lembra muito o que o Dr. Bach fala também, da questão de que a gente chega no planeta, né? A nossa alma chega aqui para passar por experiências e evoluir, e a gente precisa desenvolver o nosso ego, que é para a gente poder se relacionar, a gente poder viver em sociedade. Mas, às vezes, a gente se identifica tanto com esse ego, né, que a gente perde a nossa própria referência, a gente perde a autorreferência. Então, a gente precisa começar a se voltar para essa parte interior nossa, né, e deixar essa parte nos guiar, né, porque ali é a nossa essência, a nossa verdade. Então, observar isso, né? Se a gente está muito conectado ali com o nosso ego e deixando o nosso ego controlar a nossa vida, ou a gente está realmente se conectando com quem a gente é de verdade, né? O ego, ele reflete a nossa autoimagem. Olha isso, gente, o ego reflete a nossa autoimagem. Isso significa que a gente fez uma imagem de quem a gente é, né? Como a gente se vê, possivelmente não é quem a gente é de verdade, né? Essa imagem que a gente faz do ego, né? Então, a nossa máscara social, o papel que a gente representa na nossa sociedade, né? A gente precisa desse papel, porque a gente se relaciona. Então, provavelmente você tem um papel na sua relação com a sua família, você tem um papel na sua relação dentro do seu trabalho, né? Então, se você é mãe, um papel lá com o seu filho.
Então, a gente tem vários papéis. Só que esses papéis não são quem a gente é de verdade, né? Tem um eu real ali dentro da gente. Então, o nosso eu real, ou espírito, ou alma também, a gente pode chamar, está livre dessas necessidades. Ele é imune à crítica, não teme desafios, não se sente inferior e nem superior a ninguém. Ele é humilde porque ele reconhece que todas as pessoas representam o mesmo eu, que é a unidade de todas as coisas, né? Então, quando a gente está lá, com medo de ser criticado, o que o outro vai falar de mim? Né? Será que vão rir da minha cara? Tudo isso é o ego, gente. É o ego que está lá preocupado, né? O que o outro vai pensar de mim, da minha vida? Se alguma coisa pode acontecer, né, na minha vida, e se não der certo? Gente, tudo isso é o ego. Toda vez que a gente está no medo, a gente está no nosso ego. A gente não está conectado com o nosso eu real. No eu real não existe medo. É confiança total e absoluta, né, que tudo está certo no universo, na minha vida. Então, eu não preciso sofrer, tá tudo bem, né? E quanto é que a gente consegue se conectar com essa parte, não é? Então, quando o ego se sente lá todo poderoso, né, esse poder do ego, ele é perene, mas o poder do eu real é permanente. Nada abala o poder do eu real, né? E aí, como é que tá isso na tua vida, hein? Você tem se preocupado muito aí com a crítica das pessoas, com a aprovação externa? Você vive tentando controlar tudo à sua volta? E como é que você tem se conectado aí com a sua alma, né? Com o seu eu real? Você está escutando lá realmente a voz do seu eu interior? Você está confiante no que está acontecendo na tua vida? Livre aí de medos? Faz um balanço aí, vê como é que tá tudo isso. Bom, e aí ele traz, né, uma forma da gente acessar essa lei da potencialidade pura e começar a aplicar isso na nossa vida. É a gente fazer algumas atividades aqui. Uma delas é a gente entregar-se diariamente a momentos de silêncio para simplesmente ser. Agora eu quero que vocês conversem comigo no chat e falem de vocês. Quem aqui consegue fazer silêncio alguns minutos aí do dia? Todo dia, tá? Só para eu saber. Você consegue fazer silêncio, ficar alguns minutos em silêncio e simplesmente estar lá, você com você mesmo, né? E ser, naquele momento, ser? Tá aí uma prática para a gente fazer. Entrar em contato com a natureza. Então, a gente vai conseguir acessar essa potencialidade pura, né, essa consciência pura, entrando em contato com a natureza. E quando que você entra em contato com a natureza? Você está em contato com ela? Você percebe a natureza? E sobre praticar o não julgamento também ele traz, né? Então, o julgamento, ele cria uma turbulência, né? Uma turbulência interior. E isso faz com que a gente perca conexão com essa potencialidade pura, né? Então, essa potencialidade pura, né, que ele chamou consciência pura, então pensa assim, na própria palavra, né, potencialidade. Existe um potencial ali, né? Existe uma possibilidade ali, tá ali disponível. E aí você escolhe se você vai usar aquilo ou não. Mas tem um potencial para isso ali, né? Então a gente escolhe se a gente vai acessar aquilo ou não. Então, quando eu estou muito ali apegada ao meu ego, muito identificada com o meu ego, eu tenho dificuldade
em me conectar com essas possibilidades que estão disponíveis para mim, né? Bom, então temos exercícios aqui para você fazer, tá? Bom, o primeiro exercício para você conseguir começar a aplicar aí a lei da potencialidade pura na tua vida é praticar o não julgamento. Então, hoje não julgarei nada que aconteça, né? Você pode se propor aí a fazer esse exercício, parecido com o que o Mikao Sui, né, do Reiki, traz para a gente como princípio, que ele fala só por hoje, né? Então, só por hoje não se zangue, só por hoje não se preocupe. E aqui também, só por hoje, né? Hoje não julgarei nada que aconteça. Quando a gente fala hoje, a gente coloca na nossa mente um período de tempo, né? E aí fica mais fácil da gente administrar isso. Então, você pode dizer ao acordar, por exemplo, que você não vai julgar, ou algumas vezes ao dia você repetir essa frase, né, para você lembrar de não julgar. E nos momentos que você se observar julgando uma pessoa ou uma situação, porque isso vai acontecer, né? A gente escorrega. Então você pode se voltar para você e falar: opa, aqui eu percebi que eu estou julgando, então vou parar agora, né? Vou interromper nesse momento. E aí você se abstém de continuar julgando aquela situação ou aquela pessoa, e você novamente se compromete em não julgar naquele dia, né? E aí é uma prática, hein, gente? Quem aqui se percebe quando está julgando? Vocês se percebem quando vocês estão fazendo julgamento? E quando a gente já começa a perceber que a gente está fazendo julgamento, já é um super passo, né? Quando a gente não está percebendo, a gente ainda está inconsciente com relação a isso. Aí fica mais difícil da gente interromper, porque a gente não está percebendo, né? Então, olha só o poder da consciência. Quando a gente tem consciência do que a gente está fazendo, mesmo que a gente julgue, né? Eu não quero mais fazer aquilo na minha vida, eu não quero mais agir dessa maneira, mas se eu estou percebendo, eu posso começar a mudar isso. Mas se eu não percebo, eu não tenho como mudar. Então, a consciência é imprescindível para qualquer mudança na nossa vida. Né? E por isso que ele traz que para a gente realizar o que a gente quer na nossa vida, a gente precisa ter consciência, certo? Então, reconhecer aonde eu estou falhando é importante para que eu possa mudar alguma coisa, certo? Alguns estão percebendo, legal. Então, primeiro exercício é praticar o não julgamento, tá? Coloca essa prática. De repente, você pode colocar um papelzinho lá, né, no espelho do banheiro, para quando você acordar, for lá escovar os dentes, você já lembra que você não quer julgar no dia de hoje. E aí você pode colocar outro lá na porta da geladeira, né? Quando você for abrir a geladeira, você já lembra, puxa, não vou julgar hoje, né? Pelos lugares que você mais passa ali ao longo do dia. E aí você vai se conectando com isso aí, né? Até que isso vire um hábito. Provavelmente você vai precisar fazer isso por vários dias até isso ficar mais fácil, né? Bom, aí temos o segundo exercício, né? Qual que é o exercício 2? Você reservar um momentinho aí do seu dia para ficar em silêncio e apenas ser você com você mesmo. Então, quando perceber sua mente turbulenta, né? Porque você está lá tentando ficar em silêncio, porque provavelmente isso vai acontecer, especialmente se você não tem a prática de tentar ficar em silêncio. Quando você for fazer esse exercício, né? E você falar, não, agora eu vou ficar em silêncio, provavelmente a sua mente vai começar, né, a virar um turbilhão e vir um monte de pensamento, um monte de coisa, e você vai ver que vai ficar difícil ficar em silêncio, né? E o silêncio é interno mesmo. E aí você pode tentar focar a sua atenção, por exemplo,
na sua respiração, né? Então, em vez de você se entregar àquele turbilhão de pensamentos que estão vindo, você se volta para a sua respiração, por exemplo. E aí vai te ajudar, né, a não entrar naquele turbilhão. Aí você vai focando na sua respiração e vai te ajudando a fazer esse exercício, tá? Você pode fazer, trazer a sua atenção para outra coisa que não seja a respiração, né? Se você estiver sentado, você pode perceber o seu corpo sentado na cadeira que você estiver sentado, por exemplo. Mas o fato de você trazer a sua atenção para uma questão, um ponto específico, ajuda, às vezes, você a não mergulhar naquele tormento mental, né, que muitas vezes surge. E aí você vai praticando isso para você e tendo esses momentos de se conectar com você, né, ficando em silêncio, tá? Legal. E temos também o terceiro exercício, que é estar ali em silêncio e se conectar com a natureza, tá? Então, você vai como se juntar o exercício 2 também com a conexão com a natureza. Então, você vai estar ali em silêncio, mas você vai observar a natureza, tá? Algo da natureza que você tem ali à sua volta. De repente, pode ser assistir o pôr do sol, né? E você vai observar o pôr do sol, apenas apreciar, né, esse momento da natureza. Ou você vai, se você mora ali perto de um rio, se conectar com o som, né, do fluxo desse rio, ouvir os pássaros cantando, né, ou se você tiver uma flor, observar essa flor, sentir o perfume dessa flor, e se voltar ali por alguns minutos para observar a natureza. Então, através desses exercícios, você vai começando a se conectar com essa potencialidade pura, né, que ele traz. E nós temos, ao todo, são 7 leis, né? Então, a gente vai vendo. Eu vou trazer uma aula para vocês aqui por semana. Então, a ideia, se você quiser embarcar comigo aqui para trabalhar o sucesso na sua vida, considerando, né, todos aqueles pontos que a gente falou no começo, você pode começar essa semana praticando esses exercícios, né? E aí, na semana que vem, a gente vai falar da segunda lei e a gente vai ter outros exercícios para a gente praticar, tá? E aí, essa semana, você vai se conectando com isso, se conectando com, né, você mesmo, ficando em silêncio, observando a natureza, se conectando aí com a natureza, tá? E fazendo isso todos os dias, observando o julgamento e se abstendo de julgar. Então, vai fazendo esses exercícios, né? E aí, o que eu sugiro que você vai fazendo, né? Então, isso vai ajudar você a entrar em contato, né, com a sua essência, com as questões mais profundas do seu ser, tá? E essa parte, essa essência que você tem, ela é isenta de medo, ela é livre, é imune à crítica e ela não teme desafios. Olha que gostoso, gente, né? E quando você conhece bem o seu verdadeiro eu e compreende a sua verdadeira natureza, não há culpa, não há medo, não há insegurança, seja em relação a dinheiro, a abundância ou a realização de desejos, né? Então, olha que incrível isso. E tudo isso é uma potencialidade, certo? Então, agora você pode praticar isso, tá? Então, eu te convido agora a você fazer um diário aí das suas experiências com esses exercícios. Então, se proponha a praticar aí, se você se identificou com essa proposta, e faz um diário de notas, vai anotando aí, no primeiro dia, se foi difícil, coloca lá o que você sentiu, o que você percebeu, o que passou na tua cabeça, né? E vai anotando à medida que você vai fazendo esses exercícios, né? Ou quando você percebeu que você conseguiu estar mais em contato com você, o que você sentiu nesse momento, né? Como é que foi?
que você descobriu, né? Pode ser que você descubra coisas aí, tá? Então, eu deixo esse convite aqui para você, tá bom? De fazer esse exercício e tudo que você descobrir aí nesse meio do caminho, seja obstáculos, seja coisas incríveis que você descobrir aí, você conta aqui para mim, tá bom? Você pode deixar um comentário aqui nesse vídeo, ou você pode me mandar uma mensagem lá pelo Instagram também, no direct, que eu vou adorar saber como é que está sendo a sua trajetória em praticar esse exercício aqui da primeira lei, tá bom? E eu vou fazer esse exercício junto com você. Eu também vou praticar isso, tá? E juntos aí a gente vai em busca de se conectar com o sucesso, certo? Topa? Então, eu tô te esperando. Vou ver se vocês têm algum comentário aqui. Eu sei que existe um delayzinho de comunicação que a gente tem entre o que eu falo e o que aparece aí para vocês. Estou vendo várias alunas aqui conectadas. Que legal. Beleza. Agora eu preciso descobrir como é que eu encerro a live, né? Combinado. Legal. Então, deixa eu descobrir aqui como é que eu saio daqui. É isso, pessoal. Obrigada aqui pela presença de vocês e a gente se vê em breve. Beijo!